Vamos abrir nossas Bíblias lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre uma palavra que é muito necessária nesses tempos tão difíceis que temos vivido. A palavra é esperança. Esperança. E o apóstolo Pedro escreve assim, vale a pena você abrir sua Bíblia, onde você estiver, para você acompanhar a palavra do apóstolo Pedro, que nos disse assim: bendito, versículo 3 do capítulo 1 da epístola 1 de Pedro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde a vossa fé em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto profundo! Vivemos tempos, irmãos, amigos, tempos difíceis. O mundo alcançou 3 milhões de vidas ceifadas pela Covid-19. Vivemos um tempo de muita tristeza. A palavra que eu tenho mais digitado nos meus amigos do Facebook nos últimos dias chama-se a palavra condolências. Como nos entristece ver tantas pessoas conhecidas perdendo a sua vida em poucos dias, sem ter a presença dos seus familiares, sem ter o acompanhamento dos seus familiares. E me chamou a atenção hoje o relato de uma pessoa de São Paulo, cujo amigo, um vizinho, acometido pela Covid-19, foi levado para o hospital. E aquela amiga nossa parente, relatava em lágrimas que a filha daquele cidadão, quando viu seu pai sendo levado na ambulância para o hospital, a filha pequena, ela disse: papai vai para o hospital, mas ele vai voltar, porque o lugar na cama dele está aqui guardado. E, infelizmente, esse pai não voltou para sua casa. Quantas famílias marcadas pela morte trazida por este vírus terrível. Vivemos um tempo em que
muitas vezes ficamos sem palavras. E nunca foi tão necessário, é extremamente necessário, falarmos sobre esperança. Esperança que no meio da dor, no meio da adversidade, no meio da tristeza, a esperança faz surgir em nós novos sentimentos, novas forças e nos reanima para continuarmos a nossa caminhada. E o texto aqui do apóstolo Pedro, escrevendo aos irmãos da igreja cristã em grande perseguição, em grandes provações, em grandes sofrimentos. Muitos apóstolos do Senhor Jesus foram martirizados, inclusive o próprio Pedro. Muitos líderes do cristianismo nascente foram assassinados nas arenas pelos leões, queimados em fogueiras, crucificados. E o apóstolo Pedro, no meio de um contexto como esse em que nós vivemos hoje, o apóstolo Pedro nos fala nesta noite para dizer: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, através ou por meio da ressurreição de Cristo Jesus. A esperança é a pergunta que muitas vezes nós ouvimos diante de tantas tragédias. Há esperança para mim, pastor? Quantas pessoas às vezes me perguntam no meio de grandes sofrimentos em que se encontram. A esperança é um sentimento que faz o ser humano levantar forças de onde não mais havia forças. A esperança é a certeza de algo que ainda não vemos, que ainda não aconteceu, mas que nós cremos com convicção que acontecerá. Por isso, hoje é possível falar para você, meu amigo, minha amiga, a esperança. A esperança. Quando Jesus ressuscita dos mortos, e o apóstolo Pedro relata em sua epístola que o Senhor Jesus Cristo foi visto depois da sua ressurreição por mais de 500 pessoas. O livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, mais uma vez relata o encontro do Senhor Jesus em Jerusalém com todos os seus discípulos antes de subir aos céus. Maria, João, os discípulos de Jesus, todos eles tiveram a oportunidade de ver Jesus. A ressurreição de Jesus, portanto, meus irmãos, é um fato concreto, é um fato histórico que faz nascer em cada um de nós a esperança, uma esperança que o apóstolo Pedro chama de esperança viva. Porque quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele está nos dizendo que a sua palavra, ao dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, não é uma simples promessa, não é um simples discurso. Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele coloca em nossos corações a esperança de uma herança que nós temos garantida nos céus.
uma herança que não se contamina, uma herança incorruptível, uma herança que ninguém pode nos tirar, que é justamente a certeza da salvação e da vida eterna que nós temos ao crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, nesta noite, eu quero dizer a você, minha irmã, meu irmão, que muitas vezes pode estar desanimado em sua fé. Reative, renove a sua esperança. Deus, ao ressuscitar Jesus, nos deu uma esperança viva, uma certeza de que a nossa vida não se limita apenas a esses 60, 80, 90 anos para os mais sortudos, mas ela se projeta na eternidade, ela se projeta para sempre. E quando ela se projeta nos braços de Jesus, nas mãos de Jesus, na fé em Jesus, é uma esperança de uma vida plena, feliz, longe das lágrimas, livre do sofrimento, para sempre com Jesus. Por isso, nesta noite, a nossa palavra é de esperança. De esperança para aqueles que perderam seus entes queridos no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele explica exatamente de maneira bastante didática, de maneira bastante clara, a forma pela qual nós seremos ressuscitados, seremos transformados aqueles que vivos estivermos na presença do Senhor. E por isso ele diz, escrevendo no capítulo 4, a partir do versículo 13 da sua primeira carta: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O cristão tem esperança. O cristão, diante da morte, não se entristece nem se atemoriza, porque nós temos esperança, que é Jesus. A esperança da ressurreição, porque Jesus ressuscitou. A esperança que venceremos a morte, porque Jesus venceu a morte. A esperança que estaremos com Jesus para sempre, porque Jesus Cristo nos prometeu. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou e voltarei outra vez, porque vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós estaremos, aqueles que morrerem antes de Jesus voltar, vão estar com Jesus, aguardando a volta de Jesus, porque voltarão com Cristo. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, que aqueles que morreram no Senhor virão com Cristo, e aqueles que estivermos vivos, se estivermos vivos, quando Jesus voltar, nós seremos transformados para deixar esse corpo que envelhece, que adoece, que morre, para assumirmos um corpo novo, incorruptível, do mesmo jeito do corpo que o Senhor Jesus apresentou após a sua ressurreição, com as marcas físicas, mas com poderes, com atributos capazes de atravessarmos portas fechadas, por exemplo, como Jesus atravessou. E nós então, transformados, iremos para nos encontrar com Jesus nos ares. É o que nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. Porque, diz o apóstolo Paulo, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus, portanto, é a esperança que consola. É a esperança que conforta os nossos corações, de que mesmo separados dos nossos entes queridos que morreram no Senhor, que morreram na fé em Jesus, nós vamos nos reencontrar outra vez. Nós vamos ressuscitar, nós vamos nos encontrar com Jesus e com esses nossos entes queridos, aqueles que entregaram sua vida a Jesus, aqueles que depositaram a sua fé em Jesus, não serão vencidos pela morte, mas ressuscitarão para o nosso grande encontro com Jesus, quando Ele voltar outra vez. Por isso, meus irmãos, a esperança em Jesus é uma esperança que consola, é uma esperança que nos conforta. Por isso, a esperança em Jesus é uma esperança que nos anima para viver esta vida aqui, porque vivemos não apenas esses dias poucos e breves nesta terra de sofrimentos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, num dos textos mais bonitos da sua carta aos Romanos, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esperança, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita ao pecado, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E no versículo 24, o apóstolo Paulo diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança de Jesus também nos dá paciência, meu irmão, minha irmã. É a certeza de que um dia nos encontraremos com Cristo, para vê-lo face a face, para abraçá-lo pessoalmente, para tocar as suas mãos marcadas pelos cravos daquela cruz, onde ele morreu pelos nossos pecados. Isso nos dá paciência para suportar as lutas desta vida, as lutas deste mundo. A esperança em Jesus, por fim, nos dá a certeza da salvação. É a esperança em Cristo que nos garante que, através do seu sangue, nós temos o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, nós somos justificados diante de Deus. E justificados diante de Deus, nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. Voltamos a ter uma relação de amizade com o Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa esperança é a esperança que nós anunciamos a você nesta noite. É a esperança que deve nos reanimar, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso ânimo, reacender a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E esses momentos de tragédias, de dor, de sofrimento, são momentos em que a nossa fé, ela é provada, ela é fortalecida, ela é testada, ela é amadurecida, como nos diz exatamente o apóstolo Pedro nesse texto. Porque as provações que nós experimentamos fortalecem a nossa fé, porque
é essa fé que temos em Jesus que vai nos dar a vitória, que nos dá a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o erro, a vitória sobre a mentira, a vitória sobre o inimigo de nossas almas, a vitória sobre a adversidade, a vitória sobre as tragédias, a vitória sobre o sofrimento. É a fé em Jesus que nos dá exatamente a salvação, como nos diz o apóstolo Pedro nesse texto. Portanto, hoje é dia de esperança. Nesse momento tão difícil que estamos passando em nosso país, em nosso mundo, é tempo de buscarmos a esperança que só Jesus Cristo nos dá. De buscarmos a esperança da fé em Jesus. De buscarmos a esperança que nos dá consolo, que nos dá paciência, mas que também nos dá certeza da salvação. Este é o Evangelho de Jesus para hoje, esperança. Busque o Senhor Jesus, porque Ele é a única esperança. Nós vamos agora ter mais um momento de louvor, e nós vamos buscar mais uma vez a presença do Senhor. Enquanto isso, fortaleça o seu coração, fortaleça o seu ânimo, busque a presença do Senhor. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele pode, de fato, nos garantir essa esperança. Que Ele nos abençoe.